Live Década do Discipulado. Muito bem-vindos, vocês que estão chegando, que já chegaram, que estão com a gente, nos ouvindo aí. A Década de Fazer Discípulos é uma iniciativa da Aliança Evangélica Mundial, da UEA, que formou um grupo de trabalho proporcionando, motivando iniciativas em diferentes países voltadas para o discipulado. Então, a década 2020 e 2030, conforme a UEA, é uma iniciativa com projetos voltados para o discipulado nos países. E no Brasil, então, a expressão da UEA é a Aliança Evangélica, e em parceria, a Aliança Evangélica, em parceria conosco, aí formamos uma equipe da década de fazer discípulos aqui no Brasil. Silvado, eu e Laene Schiller, que sou missionária da CEPAL, coordeno os ministérios Mulheres Mentoras, Homens Mentores, junto com David Corfield, que foi missionário da CEPAL, hoje está na UCI, nos Estados Unidos, e Ari Correia, e pastor Marcos Paulo Ferreira, também da Igreja Batista Bacaxiri, formamos uma equipe no Brasil, pensando essa década do discipulado junto com a Aliança Evangélica no Brasil. Então, a iniciativa das lives Década do Discipulado vem desse projeto da UEA, de pensarmos um movimento, criar sinergia entre os movimentos de discipulado nos países. Então, nos alegramos muito em poder estar compartilhando nessas lives do que Deus tem feito em relação ao discipulado, a partir do discipulado, nas diferentes igrejas, a partir de diferentes movimentos, essa riqueza do Brasil, também riqueza em movimentos, não é mesmo? E olha que legal, hoje está conosco aí Roberto Silvado, Elias Dantas. Para a gente, Roberto Silvado já é bem conhecido aqui no Brasil, não é? Mas para quem ainda não conhece tanto do currículo dele, Roberto Silvado é engenheiro mecânico, acredita, gente? Olha só, a formação inicial dele é engenheiro mecânico, mas também bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul, tem mestrado em divindade e doutor em ministério pelo Seminário Batista do Sul, como Sudoeste. diz isso em inglês? Sudoeste dos Estados Unidos. Oeste dos Estados Unidos. E doutor em divindade pelo Universidade Batista de Dallas, nos Estados Unidos. Atualmente, ele é professor no mestrado da Faculdade Batista do Paraná. E, com isso, também ele tem toda essa experiência no magistério teológico, nas áreas de ministério pastoral, missões e crescimento. Foi presidente da Convenção Batista Brasileira por 2 vezes e autor de alguns livros, como Eis que Tudo se Fez Novo, e o livro Sementes, muito usado no projeto da Igreja Multiplique, não é mesmo, Silvado? Já traduzido, olha, gente, que bacana, para o espanhol e para o italiano. Hoje, atualmente, pastor Roberto Silvado é o coordenador geral da Igreja Batista do Bacaxiri, em Curitiba, Paraná. Muito bem-vindo, Silvado, bom estar aí com você. Obrigado, prazer. Muito bem, e conosco Elias Dantas. Que maravilha, Elias, ter-o conosco. Elias é pastor, professor, autor de 15 livros na área de teologia prática, especialmente, olha só, sobre liderança e discipulado. Fundador e facilitador do Global Kingdom Network, que congrega mais de 60 mil pastores e líderes em 101 países, dezenas de milhares de jovens líderes em igrejas locais. Ele é o diretor executivo para relacionamentos internacionais do NIAC College. Elias tem um bacharel em Nova York, deve ser, né, Elias? Nos ajuda aí, porque eu acho Nova que é York. Nova York, né? É isso aí. Elias é bacharel em teologia, tem mestrado em crescimento de igrejas, doutorado em ministério e PhD em estudos interculturais. Muito bem, muito bom ter você aí, Elias, com todo esse currículo, mas principalmente o que Deus está fazendo na vida de vocês, que é essa vida transformada. Esse é o maior currículo que nós podemos ter, com certeza, né? Então, queridos, estamos aqui para conversar hoje sobre o discipulado no Brasil, o discipulado no mundo. E vamos começar com Elias. Elias, o que você considera como essencial no discipulado? Você que está olhando as igrejas por aí no mundo, todo esse movimento que está acontecendo discipulado, tem acesso a vários líderes, né, várias estratégias de discipulado que estão acontecendo. O que, na sua perspectiva, você considera como essencial? É o discipulador.
A mecânica é muito conhecida e a mecânica tem muita coisa escrita sobre ela. Mas há muito pouco escrito e considerado sobre a pessoa que discipula. Então, esse é o essencial. E, no meu modo de ver, a primeira afirmativa é que o essencial é que todo discipulador precisa ser um discípulo. Parece algo muito óbvio, mas há muito prosélito na igreja. E nós precisamos de convertidos. Então, há muitos que se entusiasmam com a forma e não conhecem a essência. Então, a primeira coisa a coisa mais essencial é que o discipulador cristão seja um discípulo. A segunda é que no seu bojo, o processo em si vise formar Cristo na pessoa. Porque não podemos só pensar na máquina da produção. A coisa mais importante é a máquina da devoção. Porque no discipulado bíblico, no meu modo de entender, Deus trabalha na gente para trabalhar através da gente. Então, ele forma Cristo em nós para que, através de nós, forme Cristo nos outros. Esse é algo extremamente importante. E também, eu acho que é muito importante que a gente cheque sobre a motivação. O que nos impulsiona ao discipulado? Evidentemente que a afirmação teológica é a glória de Deus. Mas, segundo Paulo, em 2 Timóteo 2,15, a motivação nossa é de fazermos o nosso melhor para a glória de Deus e o cuidado dos outros. Porque quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim, na nossa tradução em português, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É um discipulador falando a um discípulo. É uma conversa de discipulado. E Paulo diz a Timóteo, ele começa dizendo procura. E a palavra grega, espaldação, significa nada mais, nada menos que fazer o nosso melhor. No discipulado bíblico, o discipulador, que é o elemento que Deus usa na vida dos outros, não pode ter, momento algum, nenhuma dúvida de que o que ele tinha para fazer, ele fez o melhor. Não precisa ser o melhor de todos. Nós não estamos competindo por número 1 em lugar nenhum, mas a gente precisa fazer o nosso melhor. E ele dá as áreas do nosso melhor, né? 4 áreas que aparecem ali em 2 Timóteo capítulo 5. Agora, com que intuito? Olha aí, você tem o fundamento básico, o discipulador precisa ser um discípulo, tanto no fato de que conhece a Cristo, quanto está sendo constantemente discipulado por alguém mais experiente. Segundo, ele tem que estar tendo Cristo sendo formado dentro dele para que ele forme Cristo nos outros, porque a devoção é mais importante do que a produção. Quando Jesus conversa com Pedro, ele não diz, apacenta as minhas ovelhas. Em primeiro lugar, ele pergunta se ele o ama. Então, se você me ama, você faz. A devoção vem antes da produção. E a motivação correta, que é fazendo o nosso melhor. E o objetivo final do discipulado, que é, para o discipulador, é uma vida de um Deus santo que o chama santidade. E nós queremos discipuladores santos que fomentam santidade na vida de discípulos. Segundo, é que o discipulador ame a igreja, porque Jesus ama a igreja. E a igreja o chama ao discipulado. E que o discipulador faça o seu melhor. Isso é uma coisa muito interessante para o mundo. Porque o mundo, por quem Jesus morreu, nos chama à missão e ao discipulado. Esses pequenos detalhes, isso é como uma circunferência, que cada item caminha junto do outro. É assim que eu vejo a essencialidade do discipulado. Sim. E porque amamos a Jesus, podemos amar a igreja. Não amamos mais a igreja do que amamos a Jesus. Que lindo. Silvado, na sua perspectiva, que passa na sua cabeça ouvindo Elias falar sobre a essência e como você tem percebido isso? O que mais me chama a atenção quando a gente fala sobre discipulado
é que nós falamos de coisas simples, coisa que todos nós conhecemos. O discipulado ele é tão essencial, é tão básico na vida cristã, na experiência cristã do cristão, daquele que se dispõe a ser discípulo de Jesus, que parece muito simples. Mas são as coisas simples que nós temos dificuldade para viver. É o que acontece em casa. Aquelas coisas simples da convivência diária com o cônjuge, com os filhos, é que é o maior desafio na vida que nós temos. Não são as coisas complexas, fora, com pessoas desconhecidas, em momentos especiais, não. E o discipulado ele tem a ver com essa rotina diária da vida cristã. O que o Elias falou é tremendo. Ele apresentou de uma maneira muito didática, muito simples. E quando ele fala sobre a importância do discipulador, eu só posso concordar com ele. É isso mesmo. O grande desafio é o discipulador, porque a gente acaba reproduzindo pessoas semelhantes a nós. Então, se eu sou um discipulador que ama Jesus, os meus discípulos vão amar Jesus. Se eu amo a igreja, eles vão amar a igreja. Se eu sou uma pessoa formal, vazia, que fica só na forma, eu vou reproduzir pessoas parecidas comigo, que vão estar lá na igreja procurando forma, procurando rito, procurando simplesmente cumprir algumas obrigações religiosas. Mas se o discipulador ele tem essa essência, ele permitiu que Cristo fosse formado nele, como Elias falou, a consequência é que a mente de Cristo vai começar a ser formada no seu discípulo. Porque todo o conceito de discípulo é seguidor, é alguém que está caminhando junto com aquela pessoa e adquirindo as características daquela pessoa. É muito interessante que dentro desse contexto discipular, a gente encontra pessoas que começam a mudar procedimento de vida, mudar padrão de vida, e é muito comum, na nossa igreja a gente encontra coisas muito simples, como, por exemplo, casais que estão vivendo juntos há muitos anos. E eles aceitam Jesus como Salvador dentro de um pequeno grupo. E continuam caminhando. E é muito comum, ninguém chegou e disse para eles, vocês precisam casar. Eu estou hoje lidando com uma situação dessa, por isso me veio à mente. Naturalmente, aquele casal procurou a pessoa que lidera aquele pequeno grupo, que é um discipulador deles, e eles disseram, como é que nessa história de seguir a Jesus a gente pode casar? Porque a gente entende que a gente precisa assumir um novo compromisso entre nós. E nós gostaríamos de fazer isso junto na festa do nosso filho, porque nós queremos celebrar o aniversário do nosso filho, agradecendo a Deus pela vida dele, e hoje a gente agradece de uma forma diferente, mudou a maneira de pensar. Valores vão mudando. Quando você fica na forma, você impõe valores, você impõe ética, você impõe comportamento. Quando o discipulador passa a vida, relacionamento com Deus, isso que o Elias estava comentando, é um discipulador que vive essa experiência cristã e tem a sua vida transformada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Naturalmente, as pessoas que convivem com ele começam a experimentar essa transformação. E aí os valores começam a mudar. Então, ninguém chegou para aquele casal e disse, vocês têm que casar. Não! Eles começaram a ver o valor da família, como nós vemos família, a importância da família, a importância de um compromisso, e eles disseram, tem alguma coisa em nossa vida que a gente gostaria de dar um passo a mais. Basicamente é isso. E isso acontece quando você fala sobre as várias áreas da vida cristã. Ninguém contribui, dá uma oferta porque é obrigado. Não deve ser assim. É uma descoberta espiritual, e eu descubro esse benefício. Ninguém fala de Jesus para o vizinho, para o parente, porque é obrigado. Não, eu descubro que isso faz parte dessa nova vida. É o que o apóstolo Paulo fala, né? Que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Tudo se torna novo, e esse frescor que dá vida para a igreja. Por isso, a palavra do Elias é muito pertinente. O discipulador é a peça-chave, porque ele é que vai dar sequência a essa transmissão de vida, não simplesmente de religião, não simplesmente de religiosidade.
Permite-me interagir aqui um pouco mais? Claro. Pensa naquele papo de discipulador e discípulo em Mileto, no capítulo 20 lá de Atos. Todos os presbíteros da igreja de Éfeso eram filhos na fé de Paulo, porque Paulo chegou lá, não tinha ninguém crente ainda. Ele fica lá quase 3 anos, vai dar uma passeada por outros lugares pregando o evangelho e volta em Mileto e manda buscar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quem sabe, naquela ocasião, Timóteo já nem era um pastor lá, era um presbítero entre eles. Porque Timóteo virou pastor da igreja de Éfeso. Sim. E 60 quilômetros de distância de Éfeso para até Mileto, hoje é Turquia, ele manda chamar os presbíteros, e a conversa dele não foi uma aula de teologia sistemática ou uma aula de teologia bíblica. Ele começa lá no verso 18 dizendo assim: vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Como discipulador, a autoridade dele era a vida Era dele. essa. Ele não criou um programa da igreja de Antioquia dizendo: você vai estabelecer o programa de discipulado na cidade de Éfeso. Não. Ele imprimiu 5 livros, né? De discipulado. Isso começa, penso, naquele modelo quando Jesus disse: se você quiser vir após mim. É esse convite. Então, a nossa vida, o que nós vivemos e crescemos, é um convite que o outro também possa viver e crescer, e é uma relação, acho que muito bem que o Silvado diz, não é uma imposição, mas sempre de novo uma alegria em fazê-lo, e isso que somos é um convite a quem discipulamos para que também viva essa experiência de amar e seguir a Jesus, né? Que lindo. Mas, Elias, você que tem andado por vários países, hoje estava nos contando recém que estava numa reunião com a Aliança Evangélica de Portugal, está tendo uma perspectiva aí desse tempo da igreja em vários países. Como você vê esse movimento mundial abençoando aí a igreja no mundo, esse movimento do discipulado? Você poderia trazer para a gente, assim, de repente, 2 modelos aí, exemplos de igreja que estão crescendo, que estão ministrando de forma criativa, que estão trabalhando discipulado, que ele ocorre para compartilhar com a gente ter um pouquinho essa perspectiva aí? Claro, com muita alegria. Eu diria o seguinte, a chamada da Aliança Evangélica Mundial para a década do discipulado é muito pertinente, porque o cristianismo cresce 2% ao ano no mundo. E são 7 milhões de paróquias cristãs, igreja local protestante e paróquias católicas e ortodoxas. Tem muito mais pequenos grupos, células, por aí afora, mas estou dizendo reconhecido como prédio estabelecido. Destes só tem 1 milhão crescendo. E 4 milhões estão estacionados. Não é que são ruins, são boas igrejas, mas elas viraram monumento, perderam a capacidade do movimento. E 2 milhões estão diminuindo. Então, diminui por muitas razões, mas a principal delas é porque perderam a fé. Elas se tornaram quase que heréticas em alguns aspectos, negando as escrituras e a centralidade do Evangelho de Cristo. Então, uma igreja que não evangeliza, fossiliza. Uma igreja que não faz do evangelizado um discípulo, não gera um movimento, ela se transforma num monumento. Então, o foco dela é que alguém apareça. E ninguém aparece assim, com um toque de mágica. Tem que ser um predestinado, muito predestinado, para aparecer assim, exageradamente. Você tem que buscar a ovelha que está perdida. A Bíblia manda buscar. Então, você vai atrás. Se a Bíblia manda, a gente está nas relações públicas. A gente não está na administração. Nós não conhecemos a mente de Deus, que os pensamentos dele não são os nossos. Então, ele é quem sabe o número dos eleitos. Nossa função é buscar. É o relações públicas. A gente vai atrás. Prega o evangelho a toda criatura. Vai atrás. E chega. É por aí que a gente tem que fazer. Então, como é que a gente pode... Essas igrejas que carregam o cristianismo nas costas, porque o cristianismo cresce 2%, enquanto o Islã, por exemplo, cresce 2,5% no mundo. Então, até que não estamos tão mal. Tem 1 milhão de igrejas que crescem. Essas igrejas, para carregarem
as outras 6 milhões nas costas, elas estão crescendo bem, uns 5, 6% ao ano. As igrejas que crescem, crescem bem. O nosso desafio são as que não crescem, mas que ainda creem, que elas foram ficando idosas, antigas, e a comunhão virou, a coinonia virou coinonite. Elas têm a fé, mas se tornam impenetráveis. Então, essa realidade no mundo hoje leva, digamos assim, a 2 tipos de igreja do Novo Testamento, a igreja de Corinto e a igreja de Éfeso. São 2 modelos de igrejas muito claros no Novo Testamento. A igreja de Corinto, o foco é ela mesma. Então, a briga é dentro dela. Ela não luta o bom combate de Cristo fora dela, ela luta internamente. Resultado, tem pelo menos 24 conflitos e problemas dentro da igreja de Corinto num único livro. Se pegar a 2 Coríntios, aumenta um pouco mais. Ela gerava discípulos no entender da igreja, mas eram muito mais prosélitos do que convertidos. E aí o crescimento se atrofiava. Era um convite à igreja e não um convite a Cristo. Paulo tem que escrever para eles lá e dizer, olha, eu gostaria de falar a vocês como maduros. Eu tenho que voltar à essência, como crianças, vocês não crescem. O outro modelo é a igreja de Éfeso, que é a igreja do movimento celular por natureza, dos pequenos grupos, do discipulado. Ela gerava discípulos, ela tinha os seus dons espirituais para aprimoramento do ministério do seu povo. Essa é que é uma coisa bonita. Então, ao redor do mundo, você vê esses 2 modelos para todo lado. E a tarefa dos adeptos do modelo de Éfeso, que é o modelo dinâmico, Deus capacita pessoas para capacitar pessoas, para que essas pessoas capacitem outras pessoas. O que ouvistes de mim, Timóteo 2:2, transmita a homens, santos, para que esses, homens genericamente, para que esses transmitam a outros. É a dinâmica do discipulado. Nós temos, na minha mente aqui, vem alguns exemplos bonitos. Um deles, por exemplo, é a Christ Commission Fellowship, em Manila. Pastor Peter Tanchi, um indivíduo que começou a igreja há 22 anos, é um homem riquíssimo, mas que Deus o chamou para plantar igrejas. E como ele não fez seminário, ele pediu a sua denominação a gentileza de autorizá-lo a abrir igreja. Eles falaram, não, porque você não fez seminário. Falou, então eu vou abrir sem seminário mesmo. E começou uma igreja, no meio de muita luta, ele mesmo com família, muita dificuldade, mas é uma igreja de um discipulado 1 a 1, maravilhoso. Ele faz parte do board, do comitê de apoio ao Edmund Chang, por exemplo. O congresso de igrejas discipuladoras para a Ásia quase sempre acontece na igreja dele, que é um templo muito grande. Hoje, passado 22 anos, esta igreja, onde faz parte do DNA da igreja. Você não pode dizer que é membro da igreja e não se envolver em discipulado, em levar outra pessoa a Cristo e ensiná-la nos caminhos de Jesus. E outra coisa, é um comprometimento 360 graus. Todo mundo presta conta a todo mundo lá. Porque o discípulo tem que ser, o discipulador tem que ser um discípulo. Hoje eles têm 75 mil membros. Hoje plantaram 256 igrejas. Agora, o que é mais interessante é que 123 das igrejas são plantadas dentro das fábricas, onde os pastores são ou os gerentes ou os donos das fábricas. É um modelo muito diferente. Então são 123 igrejas, ou 26 igrejas, dentro das propriedades dos membros da igreja, que ou possuem, são os donos, ou são gerentes, transformam os empregados em irmãos e irmãs. Coisa maravilhosa. É uma igreja missionária, é uma igreja abençoadora, é uma igreja o discipulado ali é no 1 a 1, é o princípio deles. O outro que me vem à mente, eu tenho que mencioná-lo, é a Casa Aldobara no Cairo. Eu estou mencionando meio ambientes desafiadores. No Cairo, que igreja maravilhosa! Como pode, num mundo muçulmano, uma igreja cristã
em 5 anos, crescer de 7 mil membros para 11 mil membros? É um milagre, é uma coisa fenomenal. Mas como é que eles podem fazer isto se eles não podem fazer apelo para a conversão? Se eles não podem convidar um muçulmano publicamente a se converter a Cristo? Olha que desafio. Como é que você consegue ser uma igreja fazedora de discípulos, missionária? E olha que eles enviam missionários para 25 países onde a presença muçulmana é forte. É uma casa de bênção. Casa Eldobara em árabe significa o castelo da rua Dobara. Então, a casa é castelo. Eles compraram essa propriedade e transformaram na igreja. Quando eu vou lá e encontro aquela mocidade, você já imaginou o que é você ter 2.000 jovens na igreja que nunca vão poder casar? Porque eles eram muçulmanos, se converteram e não podem mudar o nome, nem podem mudar a carteira de identidade que indica a religião. Então, por causa do amor a Cristo, olha o tipo de discípulo que é feito. Por causa do amor a Cristo, por causa do amor aos outros, eles escolhem ficar solteiros, homens e mulheres. Porque se eles forem apresentar a documentação para casamento, eles têm que casar como muçulmanos, que a carteira de identidade deles diz muçulmano, não pode ser mudado. Quem nasce muçulmano tem que morrer muçulmano. E se nascer um filho, tem que ser registrado e a família tem que recitar na presença do imã o Alá Akbar. Então, para eles não traírem a confiança de Cristo e por causa do amor a Cristo, os discípulos que fazem a opção contra tudo e contra todos de permanecerem solteiros. Não é lindo isso aí, cara? Isso você não vê por aí afora, não. É uma coisa tremenda. Quando alguém vai ser batizado lá, porque eles têm um programa de discipulado que é uma coisa fenomenal. Envolve mais de 100 mil pessoas estudando as Escrituras. Quando o indivíduo chega, eles batizam gente toda semana. Toda semana. E a pergunta no batismo do novo discípulo não é se a pessoa está pronta a morrer com Cristo nas águas do batismo, descer as águas, como a gente faz nas nossas igrejas, né? Está para morrer nas águas. A pergunta deles, o pronome é diferente. Não é morrer com Cristo, é morrer por Cristo. Eu conheço pessoas lá, uma moça de 23 anos que tornou-se discípula de Cristo e ganhou uma bolsa em Oxford, maravilhosa, para fazer um mestrado em Oxford. Ela é brilhante. 23 anos, a família mora no 13º andar, no centro do Cairo. E ela batizou-se no domingo anterior à saída dela, que seria na segunda-feira, e criou coragem e foi falar para a mãe dela que ela havia agora se tornado uma discípula de Cristo. Uau! Porque a mãe estava pressionando muito com endereços de mesquita em Londres. E ela falou, não, mãe, eu não vou procurar mesquita. Agora, hoje, eu me tornei uma discípula de Cristo. Porque naquele mundo lá, não tem muitos problemas de você ir à igreja. O problema é quando você se batiza, porque ele sabe que rompeu tudo. Sim. Tem jeito. Ela falou, hoje eu me tornei uma discípula de Cristo. A pergunta que foi feita no batismo dela, naquela sexta-feira, no domingo, foi... se você, foi um amigo meu, Faies, que perguntou para ela, você está pronta a morrer por Cristo? Ela falou, se você tivesse visto o Cristo que me apareceu, você nunca me faria essa pergunta. Uau! É claro que eu estou pronta a morrer por ele. Foi batizada. Quando ela foi falar para a mãe dela a jogou do 13º andar e a matou. Ai, Jesus. Mas é esse tipo de discípulo que a gente está procurando. É isso mesmo. Porque a palavra testemunha na Bíblia é mártir, em grego. É alguém que assume o discipulado a tal ponto que viver ou morrer se torna algo secundário. Porque vivendo ou morrendo, o que importa é estar com Cristo, que é muito melhor. Então, 2 igrejas aí que eu acho que aprendemos barbaridade com elas. Que lindo, que fantástico. Às vezes, tudo que nos favorece aqui no Ocidente, aqui em nosso país, principalmente no Brasil, como nos favorece, né? Nós temos tantas oportunidades, às vezes o preço é tão pouco, né? Que pagamos quando optamos por seguir a Cristo.
Que lindo quando a gente vê pessoas apaixonadas por Jesus dessa maneira, né? Mas, Silvado, olhamos assim para o Cairo, estivemos em Manila, ouvindo essas igrejas, e olhando aqui para o Brasil um pouco, Silvado, como você vê esse movimento no Brasil? Da mesma forma, a gente sabe que a Igreja Batista do Bacaxiri também passou vários estágios aí entre pequenos grupos e discipulado. Conta para a gente um pouquinho a sua perspectiva a partir da sua igreja e como você percebe isso no Brasil. Eu vejo que o nosso grande desafio é a gente enxergar que o discipulado não é opcional dentro da igreja cristã. O que Elias está falando é só por causa desse conceito do que nós queremos fazer discípulos de fato e não prosélitos ou simpatizantes do evangelho. Quando nós entendemos isso, toda a nossa perspectiva muda. Ministerial, a maneira como a gente estrutura a igreja, né? Um dos grandes desafios que eu vejo para nós é mudar uma mentira que Satanás instalou no programa básico de muitas igrejas, de que discipulado é uma série de estudos de algumas semanas para preparar a pessoa para o batismo. A pessoa se converteu, aceitou Jesus, então a gente faz aquele livrinho, aquela série de lições e fulano já fez o discipulado. Quando nós começamos em nossa igreja a entender discipulado de uma forma mais bíblica, mais processual, entendendo que é mais existencial para o cristão, nós começamos a ter vários irmãos que estavam há muitos anos na igreja, crentes sinceros, membros de igreja muito bem intencionados, até líderes. E a pergunta era muito simples: pastor, por que eu tenho que fazer discipulado? Eu já sou muito maduro, eu estou há muitos anos no evangelho, sou membro da igreja há muitos anos. Por que eu preciso de discipulado? Porque, na realidade, o entendimento, a mentira que Satanás colocou dentro do programa mental nosso, é que discipulado é uma série de lições para que eu possa ser batizado. Aí, se eu sou muito consagrado, mas põe consagrado nisso, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns outros livrinhos. Porque nós temos muito material, somos uma geração abençoadíssima. A quantidade de livros, literatura e programas de discipulado que nós temos à nossa disposição em português, eu me lembro, eu sou velho o suficiente para me lembrar que a gente ia em livraria evangélica e tinha meia dúzia de prateleira com os livros meio amarelados naquelas prateleiras. Quem tem a minha idade deve lembrar como era. Hoje, e um disco de Luiz de Carvalho. Né? Por aí. E alguns discos, alguns LP ali. Nós vivemos uma realidade muito distinta, graças a Deus. Mas discipulado é mais do que cognitivo, é mais do que decorar versículo e aprender uma série de conceitos e coisas que eu devo fazer ou deixar de fazer. Discipulado é vida. A hora que a gente entende que o ser discípulo e o fazer discípulos é compartilhar vida, aí fica mais fácil entender o que o Elias acabou de mencionar, essa ideia de nós sermos discípulos multiplicadores. Discípulos que fazem discípulos e que fazem discípulos. Eu não estou preocupado só em que eu tenho que ser discípulo, e eu não estou preocupado simplesmente em fazer uma geração de discípulos. Não, eu entendo que o cristianismo é mais do que isso. Eu tenho que fazer discípulos que fazem discípulos, mas que vão fazer discípulos. Eu preciso ter na minha mente, na minha estratégia, na minha intencionalidade, o desejo de ver gerações de discípulos surgindo, como resultado de eu ter servido a Deus. Resultado de Deus ter me salvo e me alcançado com a sua graça. E quando a gente consegue entender isso, aí fica mais fácil a gente entender o que é discipulado. Infelizmente, com o crescimento numérico abençoado que nós tivemos no Brasil, nós não crescemos ainda, e eu fico muito contente com a década do discipulado por causa disso. Nós não crescemos ainda, mas nós podemos crescer e resolver um problema da igreja brasileira, que eu entendo. Uma ilustração que eu tenho usado
é que a igreja brasileira hoje é parecido com o que acontece quando a gente pega um balde d'água e joga no cimento da garagem da nossa casa. A água está ali, vai molhar a garagem inteira, mas com essa profundidade. Está tudo molhado, mas com essa profundidade. O crescimento numérico do Brasil foi uma bênção, mas nós precisamos ir além dessa profundidade. Nós nos espalhamos por toda a garagem, por toda a nação brasileira, mas nós precisamos aprofundar a nossa relação com Deus, o nosso conhecimento de Deus. E quem vai fazer isso é o discipulado. O processo de viver a vida cristã na sua plenitude e compartilhar essa vida cristã com pessoas que vão compartilhar com outros, esse é o grande desafio. E foi o que aconteceu na nossa igreja. Desde o ano 2000, nós temos pequenos grupos, estávamos indo bem com os pequenos grupos, e o questionamento foi esse: estamos crescendo em número, estamos caminhando, mas nós queremos mais, nós não queremos simplesmente ter pessoas envolvidas em atividades. E nós tivemos que intencionalmente tomar algumas decisões com relação a isso, e foram decisões que não foram fáceis de ser tomadas. Nós reduzimos o número de eventos na nossa igreja. Nós temos uma frase que a gente fala muito lá na igreja, que evento é vento, o vento passa. E nós não queremos ter um evento só pelo evento. Se vai acontecer um congresso, se vai acontecer alguma reunião, a pergunta é qual o objetivo dessa reunião em termos discipulares e o que vai acontecer depois, para que o efeito dessa reunião possa ser agregado à vida das pessoas, à vida das famílias, à vida da igreja de uma forma significativa. E isso mudou a nossa agenda. Não apenas a agenda institucional, mas mudou a agenda pessoal dos pastores, dos líderes. E crentes ativistas começaram a ter síndrome de abstinência. Aquele membro de igreja que canta em 3 coros, em 2 quartetos, e que ele toca numa banda e ele ainda ensina a classe, quer dizer, a agenda dele é ocupadíssima com atividades eclesiásticas boas. E nós começamos a dizer para ele: a gente quer que você venha num culto e que você invista na vida de 3 pessoas. Isso vai fazer com que você vá na casa delas, convide essas pessoas na sua casa. A gente quer que você se envolva com aquele teu pequeno grupo, mas seja significativo, não seja só mais uma reunião. E é por isso que você vai ter mais tempo na mão e não vai estar envolvido. Você gosta de cantar? Tá bom, canta num coro, não precisa cantar em todos. Reduziu o número de coros da igreja, reduziu várias áreas da nossa igreja foram reduzidas, mas nós ganhamos em essência. E nós nos tornamos uma igreja relacional. Essencialmente, nós somos uma igreja relacional. Nós queremos desenvolver o relacionamento das pessoas com Deus e o relacionamento das pessoas umas com as outras, porque nós entendemos que é assim que o evangelho vai se espalhar com aqueles que não conhecem Jesus, é assim que a fé vai ser fortalecida e nós vamos nos tornar mais semelhantes a Cristo. E nós começamos a fazer isso. A nossa denominação a Convenção Batista Brasileira estava procurando uma maneira de trazer alguma revitalização para igrejas, e visitaram nossa igreja, usaram muito do modelo, porque nós dissemos: nós temos uma identidade, nós tínhamos visitado todas as igrejas no Brasil que estavam fazendo discipulado, fomos em muitas denominações, fomos em muitos movimentos, e nós temos movimentos belíssimos no Brasil, como MDA, DNA, nós temos Videira, tantas igrejas que fazem um trabalho belíssimo em discipulado, e nós visitamos, e nós dissemos: nós queremos construir alguma coisa que tenha a nossa cara, nossa identidade, que reflita quem nós somos, e surge todo um programa dentro da nossa denominação, usando nossa igreja e outras igrejas também da nossa denominação, que eles visitaram, como a primeira de Campo Grande, pastor Gilson Breder, uma igreja muito dinâmica na área discipular. Nós temos a Cibapa de Palmas, também muito dinâmica, e nesse processo surge um movimento, e Deus está fazendo uma obra incrível no meio dos batistas brasileiros, que beira avivamento, eu diria. Que pega igreja grande, igreja pequena, pega igreja rica, igreja pobre, no grande centro, na pequena cidade, e o fato de ser tão diverso
que é tão lindo, porque é muito mais do que você ter pequenos grupos, não. É desenvolver relacionamentos discipuladores para que a imagem de Cristo seja propagada. Uhum. Aleluia! Que lindo! Também, entre os batistas, esse movimento de discipulado, né? Temos uma história aí no Brasil com o discipulado. Eu lembro que eu conheci Jesus com 15 anos, mas não tive essa experiência do discipulado. Eu também. Como igreja histórica, eu tive a experiência do estudo bíblico, então a informação eu tinha bastante. E eu acho que muitos passaram por isso, e que bom que hoje nós podemos ter essa oportunidade na igreja de ter esses relacionamentos que nos ajudam a viver aquilo que a palavra de Deus está aí nos ensinando e Deus está nos chamando a viver, né? Que lindo isso. Né? Muito obrigada aí por compartilhar, Silvado, também essa experiência da igreja local, que é encorajadora. Não é fácil fazer o início, essa mudança, esse sair de onde está e gerar movimento, né? Então, como é importante também conhecer esse processo de conhecer diferentes movimentos, propostas, conhecer sua proposta, ter alguém que caminhe com você nessas mudanças, lhe ajudando, né? Eu acho que é bem interessante esse movimento. E olhando, então, para o Brasil, nós temos hoje, de fato, uma grande perspectiva aí de vários movimentos acontecendo e contribuindo para que o movimento do discipulado. Mas uma coisa que chama atenção, e eu convidar o Elias para reagir um pouquinho em cima disso, é o processo que a igreja, que o Silvado traz, que a igreja fez um primeiro processo de colocar em pequenos grupos, se colocar em pequenos grupos. Mas se percebeu que ainda assim ficou uma estratégia que não aprofundava tanto e o valor do discipulado ainda não estava sendo vivido com profundidade. Então, um segundo estágio foi a intencionalidade do discipulado. O odre dos pequenos grupos estava ali, né? Mas o vinho do discipulado com profundidade ainda precisava acontecer, né? Então, Elias, como é que você percebe? Pequenos grupos são um outro processo de discipulado. Se o pequeno grupo for o santo culto na casa de alguém, então é apenas um culto no lar. Isso. Mas se ele for um instrumento de trazer junto um pequeno grupo de pessoas que fazem um pacto de caminhar juntos, honrando um ao outro, honrando a Deus, aprendendo mutuamente e comunicando as boas novas para os seus amigos, é fenomenal. Igrejas grandes, eu convivo 20% do meu tempo intencionalmente com igrejas a menos de 100 pessoas. Porque os outros 80% é só com igreja muito grande ao redor do mundo. E eu quero manter minha vida em perspectiva, que as igrejas grandes não são a resposta final. A resposta de Deus é comunidade. É o indivíduo ser accountable, né? Ser relacionado e responsáveis uns com os outros, em comunidade. Isso que é a igreja. Então, eu tenho isto lá, mas uma igreja grande não sobrevive de uma maneira própria e saudável sem os pequenos grupos. É verdade. De comunhão, de crescimento. Agora, se for só para serem amigos uns dos outros, os que já estão, mais cedo ou mais tarde a koinonia vira koinonite. O que é uma bênção vira uma praga. Por isso que tem que ter sempre a perspectiva... Veja bem, igreja é como um automóvel, vamos pôr assim. No automóvel você tem o volante, vamos chamar o volante da visão. A visão de uma igreja tem que ser continuar a obra que Jesus começou a fazer e ensinar. A obra de fazer discípulos. Como é que ela vai trilhar isso aí? Isso ela que tem que decidir. O porto onde o navio da igreja vai atracar, o direcionamento, cada igreja dá o seu contexto, mas o seu foco é este. No banco do passageiro de uma igreja discipuladora, você tem a integração. A integração é como você integra na visão de fazer discípulo, de continuar a obra, Atos capítulo 1, verso 1, que Jesus começou a fazer e ensinar, como você integra os novos, não só os que já estão lá, os novos, os que vão chegando. É uma igreja integradora, é um discipulado. No banco de trás vão os programas,
que são os instrumentos que a igreja local cria para facilitar a visão e a integração. É o chá das velhinhas, é o coral, são os grupos, é o esporte, etc. E ao lado do banco dos programas vai o assento da administração, que são as finanças, a quantidade de membros de trabalhadores que ela precisa, pagos, o espaço de estacionamento, a beleza do templo, o conforto, é a administração de tudo. Quando a igreja entende o seu propósito bíblico e vive esse seu propósito bíblico, essa é a distribuição. Então, quando ela perde a sua visão, ela vai se tornando mais antiga, ela que começa como um movimento vai se tornando um monumento, as prioridades começam a mudar. E logo você descobre que no volante de uma grande parcela, talvez a maioria das igrejas, senta o motorista da administração. Ao lado do motorista da administração senta o motorista do programa. E atrás vem a visão e a integração. As grandes perguntas ao final da Assembleia Geral do final do ano, ou na Assembleia Mensal, não é quantos discípulos foram feitos, mas se pagou as contas. E se os programas aconteceram. Eu não quero saber se as irmãzinhas mais idosas da igreja que tem um chá semanal produziram discípulos. Eu quero saber se o chá semanal aconteceu. A medida de sucesso é se o programa funcionou. Essa igreja está fadada, ela perdeu o seu rumo. A próxima sequência dela é perder os jovens, porque os jovens andam por uma causa. Jovem só vai a museu poucas vezes na vida. Eles andam por movimento. E perdendo a geração mais nova, eles perdem a relevância. Fica uma igreja que vive essencialmente de uma outra época que não existe mais. Então, os pequenos grupos, quando eles são instrumentos de discipulado, é uma coisa maravilhosa, porque você tem um pequeno grupo de 5 a 10 pessoas que se conhecem, porque todos nós precisamos de três grupos na vida. Nós precisamos do grupo de pertencimento, que é o pequeno grupo, a célula, onde eu sou motivado a ser Cristo para outras pessoas. É o discipulado. Outros meus amigos podem nem me conhecer a Bíblia, mas eles conhecem a Bíblia andante, que sou eu. E aí, ali é onde funciona. Esse é o grupo de pertencimento. Nós precisamos do grupo de vocação. O grupo de vocação são os ministérios, onde pessoas que vêm de vários setores da igreja, elas se sentem chamadas para uma vocação particular, um trabalho em orfanato, em hospital, etc. Tudo isso é parte da vida de uma igreja saudável, discipuladora. E ela precisa da celebração. Essa tem um valor muito pessoal, uma tem um valor vocacional e a última tem um valor psicológico. Porque ninguém gosta de estar num lugar que anda para trás. A celebração mostra a pujança, a expansão, o avanço do evangelho. Uma igreja que tem os três, uma boa igreja discipuladora, ela tem esses 3 tipos de atividade. Isso, obrigada. Isso aí, vamos pilotar esses carros sabendo para onde vamos, né? Tendo visão. Que lindo. Muito bem, estamos aí quase no finalzinho. Elias, em 1 minuto, poderia falar para a gente do projeto do livro do Edmund Chan, Discipulado Radical? Esse livro, Edmund Chan é parte do Global Kingdom, ele é do Global Kingdom Ásia, em particular Singapura. Ele é um escritor maravilhoso. Ele escreveu o Discipulado Radical, e como ele é um grande amigo nosso, ele é da rede desde o começo, ele é um dos primeiros para da rede, eu pedi se ele não autorizaria a gente publicar no Brasil o produto desse livro em particular, que eu tenho outros que eu publico meu, que aí é outro departamento. Mas esse livro em particular, o produto dele, ser usado para os projetos que o Global Kingdom tem na Síria, no Iraque, no Líbano, no Egito,
Então, particularmente, o livro, esse Discipulado Radical, já ajudou a construir umas 4 casas. Que bênção. São viúvas, 4 casas de cristãos em Zabadani, no sul da Síria, que os guerrilheiros chegaram lá e, além de matarem muitos membros da família, destruíram as casas deles. Então, o que dá de lucro nesse livro, porque ele não é publicado por editora, ele é autopublicado, e o produto do resultado, como vocês têm alguns aí, vai para a conta que o pastor Pascoal abriu na tesouraria dele e pôs o nome GKPN, então vai lá todo mês ele encaminha para a tesouraria mundial do GKPN os recursos para serem usados na Síria, vai ajudar essas famílias. Há 2 propósitos, na verdade, neste livro. Um deles é, se possível, nós já vendemos quase 5.000 cópias. Que bênção. Porque o livro é muito bom. Só o Paulo Mazzoni comprou 1.000 para a igreja dele e deu 1 para cada líder de grupo lá. O propósito é ajudar na reconstrução das casas. Presentemente, estamos terminando mais 54 casas. Casas de pessoas famílias que perderam tudo por causa dessa guerra infernal que houve lá. Não brigaram, o cristão não brigou com ninguém, mas todo mundo brigou contra eles. E muita morte. Quando estávamos entregando 70 casas há uns meses atrás, eu não conheço as famílias propriamente, então fui numa casa a visitar, que estava sendo entregue, entrou lá uma mulher e uma criança. Aí a menina falou assim: mamãe, está mais bonita do que antes. É uma coisa linda, cara. Mas aí eu perguntei, e o seu marido? Ela falou, onde o senhor está agora? Eu peguei os pedaços dele. Ele estava deitado no sofá e veio um canhão, um tiro de canhão, uma bomba. Eu peguei o que sobrou dele, os pedaços da carne dele. E a menina é a mulher que devia ser a razão da desesperança, porque ela viu essa tragédia. A filha entra lá e diz, está mais bonita do que antes. É linda demais. Cada pessoa que estiver comprando um livro vai estar ajudando. Vai ser muito ajudado, porque o livro é maravilhoso. Eu não conheço nada melhor e tão objetivo, direto e fácil de ler. Sim. Na área de discipulado, mas saiba, você vai estar ajudando com metade do valor quase para uma casa de uma família cristã que o mundo inteiro esqueceu deles. Mas nós, não, cristãos aqui do Brasil, não esquecemos, nós estamos ajudando. Obrigada, Elias. Então, pessoal, no site da CEPAL você encontra esse livro para comprar por R$ 25. Entra lá, compre para a sua igreja, a sua liderança, presenteie aos seus amigos. Você que é líder de denominação, um bispo, alguma convenção, compre para os seus pastores. Edmund Chan tem uma graça de Deus de sistematizar essas informações. Então, ele trabalha nesse livro a partir de perguntas estratégicas, o que é o discipulado, por que ele é tão importante, por que ele é negligenciado. Então, você vai poder usar ele de uma forma bem objetiva também nas suas reuniões, estudando com seus líderes. No site da CEPAL, então, cepal.org.br, você vai encontrar esse livro para poder adquirir lá. Obrigada, Elias. E se pudermos encerrar, então, que vocês querem deixar uma palavra de fechamento, Silvado, com você primeiro. A minha palavra é um texto que o Elias tinha citado, aquele de 2 Timóteo 2,2, em que Paulo fala para ele, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, a pessoas fiéis, a mulheres fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. O desafio é fazermos intencionalmente discípulos que façam discípulos, que façam discípulos. Que Deus nos abençoe como igreja brasileira. Esse é o momento para, como igreja brasileira, nós nos envolvermos ativamente no processo discipular, que continua com uma ênfase evangelística tremenda quando você se dispõe a discipular pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas você também discipula aqueles que já encontraram a fé em Cristo. Que Deus nos abençoe como igreja. Amém. Obrigada, Silvado. Elias? A mim, o privilégio é de desafiar todos que estão participando dessa live a considerar o seu imenso privilégio. Porque o privilégio de continuar o que Jesus só começou a fazer e ensinar, ele podia ter dado as pedras,
Ele podia ter dado aos anjos, que, aliás, gostariam de fazer isto. Ele podia ter dado até a mula de Balaão, porque Deus é Deus. Mas esse privilégio, ele deu a você. E que obra é essa que Jesus começou a fazer e ensinar? Certamente não é obra da salvação, porque o telestetai está consumado. Essa não tem mais nada que você possa fazer ou eu. O que Deus nos deu o privilégio é que a gente é o privilégio de continuar o livro de Atos, não o capítulo canônico dele, que é o capítulo 20 até o 28, mas o não canônico, mas o real, da história real. Há um parágrafo no livro de Atos, não escrito, que é o capítulo 29, o capítulo da história da igreja, que vai desde o ano 63, 64, quando o livro de Atos se consome, até os dias de hoje, que tem seu nome, meu amigo. E a grande pergunta que você tem que fazer é: o que é que eu estou escrevendo no meu parágrafo? No meu parágrafo, como continuador da obra de fazer discípulos que Jesus começou a fazer e ensinar. Que lindo, obrigada. Muito especial, muito agradável esse nosso bate-papo. Muito obrigada. Glória a Deus que nos dá essa oportunidade de sermos encorajados, né, a seguir, de fato, isso que Jesus começou e sermos, como o Silvado diz, igrejas discipuladoras, né? Muito obrigada, gente. Um grande abraço. Obrigada a você que esteve conosco, nos assistindo. Um grande abraço para vocês. Até mais. Um abraço a todos. Silvado, você é muito especial, viu, meu irmão? Um abraço, querido. Prazer estar contigo. A paz. Tchau, gente. Deus abençoe a todos.